Olá, vamos continuar o curso de Física 2, agora com o tópico movimento dos planetas e marés gravitacionais. O mais antigo e famoso sistema planetário foi proposto por Ptolomeu, que considerava a Terra como o centro do universo, sistema geocêntrico. Nesse modelo, todos os astros descreviam um círculo em torno da Terra. Após ele, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico criou uma nova concepção do universo, considerando o Sol como centro do sistema heliocêntrico. O astrônomo dinamarquês Tycho Brahe questionou o modelo de Copérnico, pois ele entendia que o Sol girava em torno da Terra e os planetas em torno do Sol. Tycho Brahe coletou dados durante anos para verificar essa sua hipótese. Ao morrer, Tycho Brahe cedeu suas observações ao seu discípulo, o Johannes Kepler, que tentou explicar a ideia de Tycho Brahe do movimento dos astros por meio de mais variadas figuras geométricas, porém ele não teve sucesso. Baseado no modelo de Copérnico, ele chegou à conclusão que os planetas seguiam uma órbita elíptica em torno do Sol. Depois de vários anos de estudo, Kepler enunciou 3 leis. Kepler iniciou a sua proposta com a primeira lei, onde ele descreve que as órbitas dos planetas em torno do Sol são órbitas elípticas, sendo o Sol ocupando um dos focos da elipse. A segunda lei que ele propõe é a área descrita pela varredura do raio vetor, construção geométrica que liga o planeta ao Sol diretamente, é proporcional ao tempo gasto para percorrê-la. Esse é o raio vetor desenhado aqui. O quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio. Esse raio médio é uma média aritmética entre essa posição do raio e essa posição quando ele varre esse setor. Essa é a terceira lei de Kepler. Observando a primeira lei de Kepler, podemos ver que a elipse está aqui colocada. E seria o Sol num dos focos e um outro foco estaria aqui, onde está a seta, né, fazendo a elipse. Quando esses focos vão se aproximando, a elipse vai tornando um círculo. A segunda lei de Kepler fala exatamente da área descrita pela varredura desse raio vetor, essa construção geométrica, que liga o planeta ao Sol. E diz que essa área, por exemplo, azul, ela é varrida no mesmo tempo em que a área 2 é varrida. Ou seja, o planeta, ao descrever essa trajetória elíptica, ele varre esta área no mesmo tempo que ele varre esta área. Ou seja, isso é uma constante. Essa velocidade aureolar é constante. Ainda, continuando a lei de Kepler, nós verificamos que a terceira lei dá conta de uma observação experimental que Kepler fez, que está relacionado ao quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol, sendo este diretamente proporcional ao cubo do raio médio, que é a média aritmética entre o raio vetor, por exemplo, neste ponto e este ponto. Esse seria o raio vetor médio, porque o raio vetor varia, ele diminui aqui, aumenta e diminui. E ele fez isso experimentalmente e observou essa relação que é posta aqui, que o período de revolução ao quadrado é proporcional por uma constante a esse raio vetor médio ao cubo. Essa observação experimental de Kepler, da terceira lei que ele propõe, ela vai ser discutida por Isaac Newton em seu livro que foi publicado em 1728, que é o Tratamento do Sistema do Mundo, né? E ele descreve o que acontece nesse livro se atirarmos uma pedra do topo de uma montanha com velocidades cada vez maiores. O que Newton faz com isso é dar uma forma didática de explicar que ao lançar uma pedra, a força gravitacional, sendo a principal força de atração aqui entre a pedra e a Terra, faz com que a pedra, se tiver uma velocidade baixa, acabe retornando à Terra, que é a figura com a trajetória VA. Se eu aumento o lançamento com uma maior velocidade, que é VB, essa pedra vai cair mais longe. Se eu aumentar muito a velocidade, eu faço com que a pedra não caia mais e volte à posição que eu a lancei. Ou seja, ela entra em órbita. Se eu aumentar mais ainda a velocidade, essa pedra deixa a órbita e sai no que a gente já viu,
que seria uma velocidade de escape. Então, essa velocidade D seria maior. Como isso se dá? Newton imaginou que a força centrípeta ela é a força responsável pela mudança da velocidade em termos de direção, para fazer uma curvatura ou uma curva. E ele entendeu que quem faria esse papel seria a força gravitacional. Quando a força gravitacional é totalmente usada para fazer a curva, o que acontece é que o objeto entra em órbita, que é o caso da curva amarela ou laranja. Então, a força centrípeta, ela representa um papel, como um ator. Ela representa uma força que é necessária para que se faça a curva, ou seja, que é necessária que se altere a direção da velocidade, não o módulo dela. A força é sempre perpendicular à velocidade para fazer a curva. Quando eu reduzo a velocidade, nem toda a força gravitacional está desempenhando o papel de força centrípeta, restando então uma força-peso que faz com que a configuração do sistema caminhe para o menor distância. Isaac Newton percebeu em seus estudos que todas as órbitas dos corpos celestes que apresentam interação gravitacional com outro corpo representavam, na verdade, seções cônicas, ou seja, cortes em um cone de base circular. As órbitas que descrevem a figura como um círculo e elipse são consideradas órbitas fechadas, portanto os corpos estão ligados. As órbitas que descrevem figuras hiperbólicas e parabólicas são órbitas abertas, ou seja, um corpo orbita em torno do outro uma única vez. No caso da velocidade de escape, estamos focando uma órbita aberta, ou seja, um corpo que vai se afastar a grande distância sem retornar. A terceira lei de Kepler afirma que o quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da elipse, que está aqui, período de revolução, ou seja, o período para ele dar uma volta completa na órbita, é proporcional a uma constante e o raio médio vetor ao cubo. Combinando a lei da gravitação universal do próprio Newton com a terceira lei de Kepler, Newton demonstra que órbitas fechadas circulares, ou seja, órbitas circulares também são válidas pela primeira lei de Kepler. Nessas órbitas, a força gravitacional desempenha o papel de força centrípeta para um planeta. Vamos então reproduzir essa ideia abaixo. A força centrípeta é igual à massa do corpo vezes a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio da órbita que ele está fazendo em torno do centro de uma circunferência. A velocidade tangencial nada mais é do que o comprimento de uma circunferência dividido pelo tempo que você anda nessa circunferência, espaço dividido por tempo. Quando substituímos essa velocidade tangencial na força centrípeta, encontramos que a resposta nessa nova formulação é a massa vezes 4π ao quadrado, raio da órbita, dividido pelo período ao quadrado. Porque ao colocar isso ao quadrado, esse raio da órbita corta com esse raio da órbita aqui. Aqui fica ao quadrado e aqui fica com uma potência, portanto, sobra um raio da órbita na parte do numerador. A força centrípeta, quando igualada à força gravitacional, ou seja, toda a força gravitacional está fazendo o papel de força centrípeta, tem como igualdade matemática essa proposição aqui. Quando você olha, você percebe que não depende da massa essa relação. E aí, daqui, reorganizando essa equação, ou seja, passando o período de orbitação ao quadrado para o numerador e o raio da órbita para o numerador desse lado, você reorganiza a equação e voilá! Eis aqui a relação que Newton verificou. Quando ele observou isso, ele percebeu a nítida equivalência com a proposição experimental de Kepler. Kepler obteve essa relação através de uma simulação ou acompanhamento dos dados. Ele não determinou quem era essa constante. Isso foi totalmente experimental. E Newton não. Faz uma proposta que ele determina quem é essa constante. E aí ele percebe que essa constante depende da massa do Sol. Então, e da constante universal gravitacional. Então, como você vê aqui,
a proposição de Newton era sobre a força, e fazendo a aproximação para uma órbita circular, ou seja, uma elipse que tem excentricidade zero, ou seja, os dois focos da elipse se colapsam em um, que é o círculo, você tem exatamente a relação proposta pelo Kepler, porém, agora proposta por Newton, com a identificação de quem é essa constante. Agora, partindo para uma análise mais detalhada sobre como a força da gravitação atua na Terra, nós percebemos que a Terra realmente não é uma esfera. Ela é uma massa inhomogênea e tem sobre ela uma lâmina de água em alguns pontos. Quando nós observamos isso, nós podemos entender que a força gravitacional acaba tendo uma ação não homogênea. No centro da Terra, você teria a atração gravitacional, como se todo o corpo tivesse centrado aqui. Porém, não é isso que ocorre. Nós temos a atração gravitacional na massa de água que está aqui mais próxima à Lua, diferente da atração gravitacional da massa de água que está posterior, do outro lado da Terra, em relação à Lua. Então, são duas distâncias. Duas distâncias geram dois pontos. Então, a massa líquida que se encontra do lado oposto à posição da Lua sofre uma atração gravitacional diferente da massa líquida que está em frente. Além disso, além das distâncias diferentes, que causam deformações na lâmina d'água, a rotação da Terra determina que quando e onde as marés vão aparecer depende da posição diametralmente ligada à Lua. Ou seja, se a Lua estiver próxima, por exemplo, de Manaus, ali é a região de maior atração da massa líquida. O que nós vemos aqui é que, além da atração da massa líquida, percebe-se que o magma da Terra é pastoso. Portanto, ele também sofre alterações e percebe-se uma deformação, ainda que pequena, da própria Terra, frente à atração gravitacional da Lua. Posto isso, nós podemos agora perceber que existem vários tipos de marés associadas às atrações gravitacionais. Uma delas é chamada a maré solar. É a atração gravitacional que o Sol exerce sobre essa lâmina d'água e sobre a própria Terra, sobre o magma da Terra. A outra é a maré lunar, que também exerce uma força gravitacional sobre a lâmina d'água, deformando-a, e a própria Terra. É a chamada maré lunar. E nós temos o efeito duplo, de quando Sol, Lua e Terra estão alinhados, onde se soma a maré lunar à maré solar. Algumas definições de marés, então, podem ser colocadas aqui. Nós temos a maré de Cisígia. A maré de Cisígia é quando a Lua nova se alinha ao Sol e nós temos o efeito, então, de dupla atração. Nós temos uma outra maré, a maré cigínea, ligada também à Lua cheia, né? Das duas atrações. Lembrando que a Lua atrai 2,5 vezes mais intensas que o Sol, posto que o Sol está mais distante. Apesar de ter uma massa maior, ele está mais distante. Temos a maré em quadratura, onde Sol se encontra em quadratura com a Lua quarto minguante. Vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Verificando a expressão proposta por Newton, é fácil perceber que a massa pode ser determinada se nós tivermos a observação experimental do raio da órbita e do período de revolução. Gostaria de agradecer e desejo a todos um bom trabalho.